Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal e a mais um vídeo. Como vocês estão? Me conta, muito sol aí na sua cidade? Aqui em São Paulo o sol já tá saindo. Olha, já peço a você que nos ajude a fortalecer o canal. Deixe o seu like, o joinha e compartilhe, tá? Deixe o meu joinha aqui, por favor. Siga nossos canais nas redes sociais. Não custa nada, pessoal, é gratuito. Assim vocês nos ajudam a manter o canal ativo na plataforma. E fique com a gente até o final. Nosso intuito neste canal é lutar diariamente por vocês, ser a voz de você, aposentado e pensionista do INSS. Para você que nos acompanha diariamente, muito obrigado pelo carinho. E você que está aqui pela primeira vez, muito obrigado. Pessoal, fique com a gente até o final. Eu tenho aqui informações importantes para passar para vocês, mudanças que teve no BPC Loas. Eu vou explicar aqui no decorrer do vídeo como solicitar a revisão no seu benefício, tá? Então, vamos lá? Bolsonaro sanciona LDO e barra ampliação do BPC outra vez. Rombo previsto é de 247,1 bilhões. MP mantém benefício para quem ganha um quarto do salário mínimo. Além disso, editou a medida provisória que mantém para o próximo ano os critérios usados atualmente para o recebimento do BPC, benefício de prestação continuada. A MP, pessoal, ela estabelece como beneficiárias famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo. Hoje o salário mínimo está em R$ 1.100. Em abril, o Congresso aprovou mudanças nos critérios de exigibilidade do BPC e ampliou a renda familiar per capita máxima de quem tem direito ao benefício para meio salário mínimo. A lei, no entanto, foi vetada por Bolsonaro, sob o argumento de que criava despesas obrigatórias sem a indicação da respectiva fonte de custeio, além de não possuir o estudo de impacto orçamentário e financeiro da medida, o que, segundo a Secretaria-Geral da Previdência, violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma lei de 1993 estabeleceu que o benefício seria concedido às famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo. O veto foi derrubado pelo Congresso, mas em seguida foi mantido pelo Supremo. Uma nova lei, então, foi editada no Congresso para restabelecer um quarto do salário mínimo como critério, mas com vigência até a quinta-feira, tá? O Ministério da Economia projetou que a mudança custaria cerca de 20 bilhões aos cofres públicos, estimativa da IFI, Instituição Fiscal Independente, ligada ao Senado. No entanto, apontou que o impacto seria de 26,5 bilhões e poderia ampliar o universo de beneficiários em até 2,8 milhões de pessoas, 550 mil aproximadamente com mais de 65 anos e 2,3 bilhões com deficiência. O cálculo da entidade foi feito com base em dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e não leva em conta as exceções. Alguns beneficiários que ganham acima de um quarto do salário mínimo recebem a ajuda do governo por se enquadrarem em ações civis públicas, documentos que garantem o pagamento a pessoas que atendem a critérios específicos. Muitas pessoas que ganham acima de um quarto do salário mínimo recebem o benefício e continuarão recebendo, disse o presidente do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social.
o Leonardo Rolim. Não há uma estimativa oficial de quantas pessoas poderiam ser incluídas no BPC com a ampliação da renda familiar para meio salário mínimo. Em nota, o Ministério da Cidadania afirmou que, por configurar a situação de incerteza e de insegurança jurídica, foi editada a medida provisória para restabelecer o critério objetivo para acesso ao BPC a partir de 2021, suprimindo o limitador temporal existente. Aprovado há 2 semanas pelo Congresso, a LDO definiu diretrizes para o orçamento deste ano e as normas para sua execução. A nova lei entrou em vigor nesta quinta-feira, tá, pessoal? Dia 1º. Então, ficou um pouco mais restrito para o pessoal conseguir em torno de... Vai ser quase 1 milhão de pessoas que não vai conseguir mais se aposentar pelo BPC Loas, porque ficou bem restrito agora para poder conseguir o benefício. É triste, né, pessoal? Bom, agora eu vou explicar aqui para vocês nesse vídeo as 10 dicas para ter a revisão da aposentadoria do INSS. O segurado deve ter documentos que comprovem erro no cálculo, além de indicar correção a que tem direito, tá? O prazo para fazer um pedido de revisão ao INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, começa a contar 1 mês depois do pagamento do primeiro benefício e acaba 10 anos após a concessão. No entanto, pedir a correção da renda o quanto antes é melhor, pois o segurado passará menos tempo recebendo um benefício com erro. Há ainda a espera pela análise do pedido, que pode levar meses ou anos. Quem pede a revisão e prova o erro tem direito de receber as diferenças retroativas de até 5 anos antes do pedido. Se aceitar a solicitação do segurado e reconhecer as falhas, o INSS faz o pagamento dos valores atrasados diretamente na conta do benefício. O pedido de revisão no INSS é feito pelo telefone, na central 135 ou pela internet, no site ou aplicativo Meu INSS. Quem faz a solicitação online consegue enviar os documentos por celular ou computador. Em muitos casos, basta tirar a foto, tá, pessoal? Que a foto também serve. O segurado que desconfiar que está recebendo menos do que deveria precisa fazer um pente fino na carta de concessão e na memória de cálculo da aposentadoria. Também é preciso solicitar o processo administrativo de concessão para saber o que foi considerado pelo servidor que analisou o pedido. Pode ser que tenha ficado de fora um período de trabalho em atividade especial, com prejuízo à saúde, tá? O aposentado precisa saber exatamente qual a falha e fazer o pedido certo, senão corre o risco de ter a revisão negada, tá? E lembrando que não é necessário advogado para fazer o pedido da revisão direto no INSS, tá, pessoal? Mas dependendo do caso, é indicado já ter um defensor para orientar vocês a realizar a solicitação com mais clareza e precisão e acompanhar os prazos. Pode ser importante na hora de fazer cálculos do valor. Esse passo é essencial para saber se vale mesmo a pena a pedir a correção. Então, vocês podem consultar um advogado e ele vai explicar direitinho para vocês, tá? Exigências. Após fazer a solicitação de revisão, o segurado precisa acompanhar o seu pedido, pois pode ser que o INSS abra para o chamado cumprimento de exigência. Essa etapa é para que o aposentado ou pensionista apresente documentos que comprovem o direito. Em geral, ao protocolar o pedido de revisão, o cidadão já deve enviar junto os documentos que comprovem o erro do INSS, como cópias das carteiras de trabalho antigas, de olerites, de PPP,
perfil profiográfico previdenciário ou qualquer outro que confirme o pedido. Os documentos podem ser fotografados e enviados pelo aplicativo ou site do Meu INSS, no celular ou computador, respectivamente. Mas quem preferir pode levar as cópias da documentação nas agências. Há urnas para depósito dos envelopes. Neste caso, é necessário agendar data e horário para deixar a papelada no local, tá, pessoal? Então, vocês podem levar. O trabalhador também pode levar o INSS à justiça quando não consegue um benefício, como é o caso de uma aposentadoria que foi negada, tá, pessoal? A espera pela concessão também pode parar na justiça, tá? Vocês podem também levar. Se o cálculo do benefício for feito com erro e o INSS não aceitou revisar, vocês também podem pedir o ajuste em uma ação. O benefício por invalidez cortado ou negado pelo INSS também acaba no judiciário. Você pode entrar com uma ação. Quando a ação é encerrada, há o cálculo dos atrasados, que são as diferenças acumuladas nos 5 anos que antecederam a ação, tá? Então, você recebe também os atrasados. Para ter renda maior, o que fazer? Pessoal, faça um pente fino na carta de concessão. O documento está disponível pelo site ou no aplicativo Meu INSS. Aqueles que não tiver disponível lá, vocês agendam no INSS e retira essa cartinha, tá? Porque eles te entregam. Nele constam dados da aposentadoria, como o cálculo que foi feito e quanto tempo de contribuição foi considerado. Com a análise da carta, já é possível saber se algum período ficou de fora, porque lá fica marcando período desconsiderado, tá? Análise e memória de cálculo. Essa análise deve ser criteriosa, pois é na memória de cálculo que vem junto com a carta de concessão que está a conta feita pelo INSS. Para quem se aposentou antes da reforma da Previdência, que passou a valer em 13 de novembro de 2019, o mais importante é conferir se os 20% menores salários foram descartados. Caso não tenham sido contados, isso diminui a renda. Quem se aposentou depois da reforma deve ficar de olho na regra de transição em que foi colocado para ter a aposentadoria. Peça o processo administrativo e estude. Você consegue pedir lá no aplicativo do Meu INSS, tá? Fazer a solicitação. Ele chega por e-mail, um aviso, você imprime no próprio site, consegue fazer a análise. O processo administrativo pode ser solicitado pelo Meu INSS e também pelo 135. No entanto, antes de fazer o pedido e ir até uma agência buscá-lo, o segurado deve verificar se ele já está disponível no sistema de forma online. É isso que eu te falei, ele fica lá disponível. O que fazer? Acesse meu.inss.gov.br e informe o CPF e senha. Vá na opção Agendamentos, Requerimentos, na tela Meus Requerimentos, clique no ícone em formato de lupa para detalhamento. Em seguida, clique no botão Baixar o processo. Dessa forma, o arquivo estará disponível imediatamente, sem necessidade de realizar um pedido de cópia, se já estiver digitalizado. Costuma já estar, tá, pessoal? O que olhar? Veja quais foram as informações consideradas pelo servidor ao conceder sua aposentadoria. Faça o pedido correto. Após entender o erro cometido em sua renda, é preciso fazer o pedido da forma mais detalhada possível ao Instituto. O segurado deve apontar a falha cometida, se for deixado algum tempo de contribuição para trás, se não houve descarte dos menores salários ou se houve alguma confusão no tipo de regra de transição a qual tem direito.
No meu INSS, o próprio sistema faz perguntas sobre o que o segurado deseja corrigir. Detalhe o pedido. Quem quiser pode escrever uma cartinha de próprio punho com data e assinatura, detalhando o pedido, fotografá-la e enviar pelo meu INSS. Tenha documentos em mãos. Antes mesmo de fazer o pedido, é preciso ter os documentos que comprovem o direito. Veja alguns dos documentos que podem ser apresentados como prova: carteiras de trabalho antigas, olerites que possam provar valores de hora extras, que também ajuda, cópia do livro de ponto e registro dos funcionários, extrato do FGTS provando o vínculo empregatício, cópia do processo trabalhista assinado por funcionário do fórum. Cumpra prontamente as exigências do INSS, tá, pessoal? Se na análise do processo de revisão o cidadão for chamado a cumprir a exigência, ou seja, a entregar documento complementar, deve correr. Há prazo para apresentar o que se pede e mesmo se não tiver o documento em mãos, o segurado deve, no mínimo, enviar uma carta dizendo que a papelada está sendo providenciada. O cumprimento de exigência pode ser feito diretamente no meu INSS ou pelo Drive-Thru, em que se entrega os documentos em um envelope em urna nas agências do INSS. Entrem com pedido de mandado de segurança se for o caso, tá? Caso o INSS demore muito para dar uma resposta, o segurado tem direito de ir à justiça pedir a revisão, mas uma forma mais eficaz de conseguir a correção da renda no próprio instituto é ir ao judiciário e pedir um mandado de segurança. Essa é uma ordem que o juiz dá para que o servidor ou chefe daquele departamento analise com rapidez o processo do aposento. Precisa de defensor? Para pedir um mandado de segurança, a ação é aberta na vara previdenciária comum e para isso é necessário ter advogado. Vantagens: a principal vantagem é conseguir receber tudo sem precisar abrir um novo processo com novos documentos sobre o mesmo caso. Certifique-se de que a revisão sai realmente no posto antes de ir à Justiça. O STF, Supremo Tribunal Federal, já decidiu que toda revisão deve ser pedida no INSS antes de buscar a Justiça. No entanto, é preciso saber o que o Instituto reconhece no posto para fazer o pedido, senão há autorização para ir direto ao Judiciário. Principais revisões administrativas, pessoal, é o erro de cálculo. Ao deixar de contabilizar algum período de trabalho ou se contar um salário, um valor menor, sem as horas extras, por exemplo, o INSS calcula a aposentadoria ou pensão em valor menor. O aposentado pode pedir a revisão para incluir este período após conseguir um registro em carteira, por exemplo, ou o reconhecimento de horas extras na Justiça do Trabalho, por exemplo. Tempo especial. Quem trabalhou em atividade insalubre até 13 de novembro de 2019, data em que a reforma da Previdência entrou em vigor, tem direito de contar o período como especial. Neste caso, há um bônus no tempo de contribuição, elevando a contagem do tempo mínimo para a aposentadoria em 20% mulher e 40% homem. Para isso, é preciso apresentar o PPP, Perfil Profiográfico Previdenciário. Trabalho na infância. Desde 2019, o INSS reconhece o direito de o cidadão contar o trabalho ocorrido na infância, desde que apresente provas. O direito já era reconhecido na Justiça. Apresente os cálculos. A contar do valor do novo benefício, com as atualizações necessárias, como correção da média salarial e ajuste pela inflação, não é fácil,
mas quem consegue apresentar os cálculos ao INSS já tem um bom caminho percorrido rumo à correção da renda. Neste caso, é possível contratar um profissional da contabilidade para fazer os cálculos. Busque a ajuda de um advogado, mesmo para pedir revisão administrativa. Quem tem condições deve contratar um advogado antes de pedir a revisão, seja no posto ou na justiça. O motivo é que o profissional especializado saberá analisar se houve erro ou não e o que deve ser pedido. Além disso, ele também pode fazer os cálculos. Atendimento mais rápido. Outra vantagem é que os advogados são atendidos em um sistema à parte no INSS. Isso ocorre desde 2018, quando foi firmado o convênio com o Instituto e a OAB, mas segundo a legislação deveria ter sido assim desde a década de 90. Tá, pessoal? Então essas informações que eu tinha que trazer aqui para vocês referente à revisão no benefício. Se vocês acham que está recebendo um valor a menor, não deixe de solicitar a revisão do seu benefício. Você mesmo consegue fazer através do portal do Meu INSS. Então, como eu estava explicando, você mesmo consegue fazer a solicitação. É só você entrar no Meu INSS, colocar o seu CPF como login e a senha que você cadastrou. Pessoal, era isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixa aqui nos comentários, porque a nossa equipe lê todos. Agradeço a todos vocês pela presença em nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe. Todos os dias iremos postar vídeos recheados de novidades. Um forte abraço da equipe Elo INSS e fiquem com Deus.